E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar aí sobre Maia. Maia é uma palavra bem interessante, né? Eu fiz um post aí ontem, né, sobre isso. E o que eu quero dizer, assim, Maia em sânscrito, né, que é considerada a língua mais antiga, né, que temos, ela significa ilusão, né? E dentro dos conhecimentos do hinduísmo, né, a questão essa da ilusão, ela estava muito vinculada à ilusão do nosso mundo material, tá? Então a palavra Maia, ela era usada, inclusive, para essa definição, que é a ilusão da gente acreditar que o mundo que a gente vive, esse mundo material, ele é real, porque na verdade ele é uma ilusão. Então, o hinduísmo usava essa palavra e diversas outras doutrinas antigas, né, filosofias antigas, eles traziam isso em outras palavras ou em outras formas, mas era uma crença universal muito forte na antiguidade de que esse mundo que a gente vive, ele é um mundo de ilusões. Ele é um mundo onde a gente não consegue enxergar o que é real. E aí, o que é interessante? Quando a gente vai, né, para a física quântica, que é hoje a parte da ciência que está mais avançada e consegue aprofundar bastante coisa, a física quântica vai nos dizer o quê? Que a realidade, né, que a gente enxerga, né, com os olhos, ela não existe até o momento da gente olhar. Existe, ou seja, existe um mundo de possibilidades, existem apenas possibilidades, e quando a gente olha que uma daquelas milhares de possibilidades se forma. Tem aquele documentário que é o Quem Somos Nós, documentário meio ruinzinho, assim, meio cansativo, mas ali é muito legal a quantidade de informações que tem para quem gosta desse assunto, sobre física quântica e funcionamento das coisas, do corpo humano, do cérebro, bem focado na física quântica. Então tem ali um exemplo disso, né, das possibilidades existindo no espaço, né, e quando a gente olha, daí ele se torna objetivo, se torna material. Então a física quântica hoje mostra isso, que a ilusão, ela só, a ilusão, a realidade, ela só existe quando a gente olha, ela só se forma quando a gente olha. Ou seja, se a gente não está olhando, ela não existe. É muito louco isso aí, né? E outra coisa que é interessante para trazer dentro desse pensamento antigo, né, desse termo antigo da Maia, da ilusão, desse mundo que a gente vive, é a gente parar para pensar que é o seguinte, o que a gente enxerga, né, o olho transforma ondas, né, de ondas eletromagnéticas, né, de acordo com a frequência. Então a gente enxerga só num espectro, né, a gente enxerga só as ondas acima, né, do infravermelho e abaixo do ultravioleta. Se a gente for olhar o espectro de frequência das ondas, isso aí corresponde a 3%. Ou seja, a gente enxerga 3% de todas as ondas de frequência que existem, de acordo com a frequência, né? Então, ficam várias reflexões para serem feitas disso. Os outros 97%, o que é? Né? Se a gente acredita que só o que a gente enxerga é realidade, então, se a gente seguir essa lógica, a gente entende que a realidade é apenas 3% do que existe na prática, tá? Porque para vocês entenderem que a gente está falando aqui de frequência e de ondas, tá? O nosso corpo, tu tá me enxergando e tu vê eu com esse formato aqui, mas na verdade eu não sou esse formato. Eu sou um conjunto de quarks, tá? Que é hoje a molécula, a menor substância, assim, que a ciência conseguiu chegar, tá? Porque lá na antiguidade era um átomo, né? Depois do átomo conseguiram ver que o átomo era formado por prótons, nêutrons, enfim, ele tinha aquela energia. E depois foram ver que os quarks, né, que formam os prótons, elétrons, e dentro dos ensinamentos esses milenares aí, existe subdivisões ainda dentro disso, tá? Mas o que acontece? Isso
essas moléculas, vamos dizer, que está dentro ali o átomo, e dentro do átomo tá os elétrons, tá os prótons, e dentro desses tá os quarks, eles vibram, tá? E essa vibração que vai acontecendo, ele tem uma frequência, tá? E essa frequência é uma energia, tá? Ou seja, aquele assunto que a gente é energia cientificamente comprovado, não é papo maluco, tá? A física quântica comprova que a gente é energia, que a gente vibra numa frequência, tá? E de acordo com essa frequência, né, que a gente é um ser muito densificado, né, tem muita matéria, então é tudo, esses quarks, essas coisas estão muito condensadas, a gente vibrando quando bate na retina, que vai para dentro, e aí o cérebro vai fazer a codificação da forma, vai transformar aquela frequência que vem numa forma. Ou seja, a forma só existe dentro da minha cabeça, tá? A gente só torna objetivo, ou seja, ver aquilo quando vai pro cérebro. Antes de chegar, a onda antes de chegar no cérebro, tá? Que eu tô vendo no celular aqui que eu tô gravando, essa onda antes de chegar no cérebro, ela é uma onda, ela não é um celular. Quando o cérebro recebe, ele transforma aquela onda de acordo com a frequência e entende, é um celular. Como fazer isso? A ciência está tentando explicar. Mas isso já é entendido, né, que essas frequências elas chegam e acabam sendo decodificadas por esse órgão, um dos sentidos, né, e que tem o órgão, o olho, nisso. Mesma coisa acontece com a audição, né, quem tem cachorro sabe que o cachorro escuta coisas que a gente não escuta. Por quê? Porque o ouvido dele, né, a orelha lá dele, ele capta vibrações que a gente não capta, né. Então, assim, existem muitas outras coisas acontecendo no agora que o nosso corpo físico, né, ele não recebe. Então fica esses questionamentos do tipo, será que o que vocês estão enxergando, dizem que sou eu, né, é realmente eu? Entende? Será que eu não tenho outras ondas aqui e outras frequências, né, que algumas filosofias e algumas outras formas de pensar colocam, né, como aura, como outras coisas. Será que essa outra parte do eu não está vibrando numa frequência que meus olhos não enxergam, né? Quando a gente vai para aqueles equipamentos de calor, né, se percebe o corpo através de uma câmera, né, de calor. Então a ciência está avançando nisso, ela consegue pegar algumas coisas, mas a própria ciência ela ainda está muito aquém. Claro que quando aconteceu lá do átomo, né, ser a primeira vez dito, ele apareceu numa teoria. Cientificamente, o pessoal achava que era besteira. Só como vinha de um cientista premiado, foi acreditado. Mas naquela época ele falava que existia quarks, que era menor do que o átomo, ninguém ia acreditar. Então hoje existe aquela certeza, a quark é menor, só que na verdade a gente sabe que vai ainda, com o tempo a ciência vai descobrindo, as tecnologias vão avançando, e nós vamos chegando. Só que o que é interessante é que isso já é falado há muito tempo, né? Então o Maia, né, a gente acaba falando isso de ilusão, só que ele era usado na literatura antiga de diversas formas, né? A gente sintetiza nessa forma, ilusão do mundo material, né? Então, quando a gente isso é uma das formas da gente ver, de fato, é uma ilusão, só que a gente nunca para pensar. Quando a gente enxerga uma pessoa, aquela pessoa, ela não tem aquela forma. Quem está dando a forma é os nossos olhos, entende? Nosso cérebro. Ela existe como energia, né? Como um conjunto de vibrações energéticas ali. Então, isso que eu queria trazer hoje é um assunto um pouco mais complexo, assim, do que dos outros que eu vim trazendo ali, mais comportamentais, mas ele é importante para a gente ir entendendo um pouco também a percepção quanto a nossa pessoa e quanto ao mundo que existe, sabe? Sair um pouco dos paradigmas, assim, mais bem materiais mesmo, né? De a gente olhar como se a gente tivesse forma, né? E que forma é essa que a gente tem? Então, esse é um assunto que a gente aprofunda um pouco no curso A Jornada da Sua Vida. Isso é um assunto que ele vai casar com várias outras coisas, ensinamentos que a gente tem. E também é um dos assuntos que eu vou trazer aqui, né? Eu vou cruzar bastante essa parte comportamental, parte neurocientífica, que eu ainda acho que trouxe pouca coisa, essa parte física quântica,
parte espiritual, porque está tudo interligado, né? No curso eu vou fazendo essas interligações, explicando, aqui eu vou fazer um pouco mais de forma solta, né, e mais aérea, assim, né? Eu não vou aprofundar tanto quanto eu aprofundo no curso. Então, se você quiser fazer o curso, o linkzinho tá aqui embaixo, tá? Na descrição. Se você achou legal o vídeo, né, dá uma curtida. Se você acha que alguém pode achar interessante esse assunto, compartilha. Se você quer ver os próximos vídeos aí que vão surgir no canal, se inscreve. E se tem alguma dúvida, contribuição, qualquer coisa assim, pode escrever no comentário aí que eu respondo, e se for alguma sugestão a gente pode fazer algum vídeo aí no futuro também a respeito disso. E é isso aí que eu queria trazer hoje, espero que tenha gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!